Maná e codornizes. Já ouviu falar nesses nomes? Shalom Adonai. Seja bem-vindo a mais uma mensagem ao seu coração e fique sempre ligado com Deus. Em Êxodo 16, o segundo livro da Bíblia, está revelada a história do maná e das codornizes. Vamos conhecer? Antes de ler o texto, vou adiantar que nesta leitura vamos entender a questão da fé e da obediência do povo de Israel e refletir sobre nossas atitudes diante das maravilhas que Deus realiza. Só para entendermos o contexto desta passagem, o povo de Israel estava no deserto, pois tinha sido liberto da escravidão no Egito através de seu líder Moisés. Desde o Egito até aquele momento, Deus havia realizado não um, nem dois, nem 10, mas inúmeros milagres visíveis diante dos olhos de todo o povo, para mostrar seu grande e maravilhoso poder, como as 10 pragas do Egito, a abertura do Mar Vermelho, a nuvem de fogo que mostrava o caminho para eles e os protegia, dentre outros. Não dava para duvidar do grande poder de Deus. Mas, mesmo diante de tantos milagres e maravilhas, o povo de Israel tinha atitude de ingratidão e não parava de reclamar. O povo estava cego em relação a tudo o que Deus estava realizando por eles, oferecendo a liberdade e uma linda promessa de viverem numa terra boa, que diz as Escrituras que dela emana leite e mel, a famosa Terra Prometida, a Canaã. Essa terra tão especial foi prometida por Deus muito tempo antes e revelada a Abraão, renovada por seu filho Isaque e por seu filho Jacó. Neste relato de Êxodo 16, os israelitas estavam murmurando com saudades do tempo da escravidão. Imagino que estavam com fome. Olha o que diz nos versos de 1 a 3. O povo de Israel saiu de Elim e foi para o deserto de Sim, que fica entre Elim e o Monte Sinai. Chegaram ali no dia 15 do segundo mês depois da sua saída do Egito. Ali no deserto, todos eles começaram a reclamar contra Moisés e Arão, dizendo: teria sido melhor que o Senhor tivesse nos matado no Egito. Lá nós podíamos pelo menos nos sentar e comer carne e outras comidas à vontade. Vocês nos trouxeram para este deserto a fim de matar de fome toda esta multidão. E como sempre, Deus os ouviu e supria todas as suas necessidades, mesmo que eles não merecessem. Olha o que diz nos versos de 4 a 10. O Senhor Deus disse a Moisés: agora eu vou fazer chover do céu pão para vocês, e o povo deverá sair e cada um deverá juntar uma porção que dê para um dia. Assim eu os porei à prova para saber se eles vão obedecer às minhas ordens. No sexto dia deverão juntar e preparar o dobro do que costumam juntar nos outros dias. Então Moisés e Arão disseram ao povo: hoje à tarde vocês ficarão sabendo que foi o Senhor Deus quem os tirou do Egito. Amanhã de manhã vocês verão a glória do Senhor, pois o Senhor ouviu as reclamações de vocês contra ele. Foi contra ele, não contra nós, que vocês reclamaram, pois afinal de contas, quem somos nós? E Moisés continuou: é Deus, o Senhor, quem vai lhes dar carne para comerem de tarde e pão à vontade de manhã, pois o Senhor ouviu vocês reclamando contra eles. As suas reclamações são contra ele e não contra nós, pois afinal de contas, quem somos nós? Aí Moisés disse a Arão: diga a todo o povo que venha e fique diante de Deus o Senhor, pois ele ouviu as reclamações deles. Enquanto Arão estava falando a todo o povo, eles olharam para o deserto e de repente a glória do Senhor apareceu numa nuvem. Então Deus fez cair do céu o alimento que estavam pedindo.
O maná que representava o pão era como uma semente de coentro branco e de sabor como bolo de mel, como diz no verso 31. E também a carne, representada pelas codornizes, uma espécie de ave da família da galinha. Olha o que diz nos versos de 11 a 21. O Senhor disse a Moisés: Eu tenho ouvido as reclamações dos israelitas. Diga-lhes que hoje à tarde, antes de escurecer, eles comerão carne. E amanhã de manhã comerão pão à vontade. Aí ficarão sabendo que eu, o Senhor, sou o Deus deles. À tarde apareceu um grande bando de codornas, eram tantas que cobriram o acampamento. E no dia seguinte de manhã havia orvalho em volta de todo o acampamento. Quando o orvalho secou por cima da areia do deserto, ficou uma coisa parecida com escamas, fina como a geada no chão. Os israelitas viram aquilo e não sabiam o que era. Então perguntaram uns aos outros: O que é isso? Moisés lhes disse: Isso é o alimento que o Senhor está mandando para vocês comerem. Esta é a ordem que ele deu. Cada um de vocês deverá juntar o que for necessário para comer, de acordo com o número de pessoas que houver na família, 2 litros por pessoa. E assim fizeram os israelitas. Uns pegaram mais e outros menos. Quando mediram, aconteceu que os que haviam pegado muito não tinham demais, e não faltava nada para os que haviam pegado pouco. Cada um havia pegado exatamente o necessário para comer. Então Moisés lhes disse: Ninguém deverá guardar nada para o dia seguinte. Mas alguns não obedeceram à ordem de Moisés e guardaram uma parte daquele alimento. E no dia seguinte, o que tinha sido guardado estava cheio de bichos e cheirava mal. Aí Moisés ficou muito irritado. Todas as manhãs, cada um pegava o necessário para comer naquele dia, pois o calor do sol derretia os que ficavam no chão. Deus foi fiel por 40 anos, enviando alimento do céu todos os dias até a fronteira de Canaã. Deus estava também testando a fidelidade do povo, observando se eles seriam obedientes, como diz nos versos de 22 a 30, que diz assim: No sexto dia pegaram o dobro, isto é, 4 litros para cada pessoa. Os líderes do povo foram e contaram a Moisés o que estava acontecendo. E Moisés lhes disse: Amanhã é dia de descanso, o sábado santo, separado para Deus o Senhor. Por isso o Senhor deu a seguinte ordem: Os que quiserem assar esse alimento no forno, que assem. Os que quiserem cozinhar, que cozinhem. E guardem para o dia seguinte o que sobrar. Conforme a ordem de Moisés, todos guardaram para o dia seguinte o que havia sobrado, e não cheirou mal, nem criou bicho. Moisés disse: Comam isso hoje, pois é sábado, e o dia de descanso é separado para Deus o Senhor. Neste dia vocês não acharão no campo nada para comer. Recolham esse alimento durante 6 dias, porém no sétimo dia, que é o dia de descanso, não haverá alimento no chão. No sétimo dia, algumas pessoas saíram para pegar o alimento, porém não acharam nada. Então o Senhor Deus disse a Moisés: Até quando vocês vão desobedecer às minhas ordens e às minhas leis? Lembrem que eu, o Senhor, dei a vocês um dia de descanso. E foi por isso que no sexto dia eu lhes dei alimento para 2 dias. No sétimo dia, fiquem todos onde estiverem, ninguém deverá sair de casa. Assim, o povo não trabalhou no sétimo dia. Deus é perfeito e tudo o que faz é perfeito também. Ele pensa em tudo, em cada detalhe e nos ensina com cada atitude e espera que confiemos nas suas ordens e direção. Bom, esse texto nos ensina muitas coisas. Nos ensina que, mesmo nós sendo infiéis, Deus permanece fiel. Mesmo reclamando, Deus nos ouve e nos sustenta. Mesmo duvidando, Deus realiza e cumpre suas promessas. Porém,
A fidelidade de Deus não nos retira das consequências do nosso pecado, atitudes e decisões, pois Ele é justo. A distância do Egito até a Terra Prometida era relativamente curta, apenas 425 quilômetros. O povo de Israel deveria levar cerca de um mês aproximadamente para chegar. Porém, pela infidelidade, murmuração sem fim e ingratidão do povo, Deus fez com que eles permanecessem no deserto por 40 anos. Já imaginou que muitas vezes estamos na mesma situação? A promessa logo ali, mas porque ficamos reclamando e tendo atitudes ingratas, não podemos tocar e nem viver a promessa? Apenas 2 pessoas daquela multidão toda tiveram a permissão de Deus para entrar e desfrutar da boa terra, a terra prometida, a Canaã. Foram eles os fiéis Josué e Calebe. Nem Moisés e Arão, que foram os responsáveis pela libertação do povo no Egito, puderam entrar e desfrutar. Então, quando estiver no deserto, aprenda a ser grato ao invés de reclamar e obediente ao invés de questionar, e ainda ter fé ao invés de duvidar, e ficar atento ao que Deus faz diariamente. E se Deus prometeu, é fiel para cumprir. Porém, o que fazemos durante o percurso irá definir se vamos desfrutar da promessa ou ficar só da porta olhando os outros desfrutarem. E não esqueça que entre a promessa e o propósito existe o processo. A forma com que se encara o processo vai definir o alcance do propósito. Pense nisso. Vamos orar. Querido Deus, amado Pai, te agradecemos porque tu és um Deus grandioso, poderoso, maravilhoso, que desde sempre faz milagres e maravilhas para que o seu povo reconheça que tu és o único Deus. Pai, nos ajuda a sermos fiéis a Ti em tudo. Nos ajuda, Senhor, a sempre Te agradecer e não ficarmos reclamando com coisas insignificantes, Senhor, entristecendo o Teu Espírito. Ah, Senhor, nos ajuda em nossa caminhada para que possamos alcançar as Tuas promessas e viver de acordo com aquilo que Tu tens separado para cada um de nós, que são sempre coisas boas, Pai. Nos ajuda em nossa caminhada para que os nossos olhos não se distraiam, Senhor, e não permita que sejamos infiéis a Ti, porque o Senhor é um Deus tão maravilhoso, tão presente, que sempre tem é, feitos maravilhosos para nos entregar, promessas maravilhosas para que possamos desfrutar. Nos ajuda, Senhor, a sermos fiéis e fazer sempre a Sua vontade. É isso que nós oramos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Alcança, Senhor, cada uma dessas vidas que está orando comigo neste momento, seja com cada família representada, Senhor, cada coração que sofre, cada pessoa que precisa de uma resposta, Senhor, que possa encontrar em Ti e na Tua palavra, Senhor. Muito obrigada por tudo. Amém. Não deixe de escutar os outros estudos. Compartilhe para que outros sejam abençoados também. Uma semana bem feliz, abençoada e produtiva. E será, se estivermos ligados com Deus. Deus te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz.